Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Aguardar mais um pouquinho para as pessoas começarem a chegar. O Instagram aí está chamando, o pessoal está começando a chegar. Sejam bem-vindos. Cristiana, João Felipe, Raquel. Boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Boa noite, Renata. Boa noite, Jaqueline. O sol tá chegando. Bom estar aqui com vocês. Primeira live do ano. Depois desse períodozinho de recesso aí, de descanso. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Crisley. Sejam bem-vindos. Bom estar aqui. Boa noite, Ana. O pessoal tá chegando. Então vamos começar aí a nossa primeira live de 2022, né? Que bom, fico feliz de estar de volta. Foi bom descansar também, foi bom parar, não é? A gente avalia muitas coisas, vai aprendendo e é bom retornar, né? Espero que você esteja me ouvindo bem aí. E é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar hoje um pouco aqui, né? Sobre retorno, né? Sobre esse retorno, a gente volta com uma energia nova. Início de um ano, né? Aliás, esses dias eu vi uma mensagem de alguém parabenizando quem criou o calendário com 12 meses, dizendo, né? É um calendário romano, né? Dizendo que foi uma grande invenção, porque você vai se desgastando, né? Ao longo desses 12 meses, chega no final de um ano, você está cansado, desmotivado. E aí, de repente, parece que tudo começa de novo, né? E aí você tem uma sensação de recomeço, você tem uma sensação de início. E isso é verdade, isso é uma grande verdade, né? Então a gente tem essa sensação, né? Nós passamos aí pelas festas natalinas, elas são boas, a gente relaxa, encontra os familiares, as pessoas amadas. Mas aí começa um ano novo. É claro que se a gente pensar racionalmente, a gente sabe que na verdade nós fomos dormir no dia 31 de janeiro, no dia 31 de dezembro e acordamos no dia 1º de janeiro, era mais um dia. Foi mais uma noite, mais um dia que começou e depois o dia 2, o dia 3 e vamos embora para frente. Na verdade, os dias são os mesmos, né? As contas a pagar são as mesmas, as datas dos vencimentos são as mesmas, as coisas por resolver são as mesmas, com certeza, isso a gente pensa racionalmente. Mas existe uma questão simbólica que é bem interessante, né? Que é uma ideia de começo, é um ano que está começando. Então o inconsciente da gente, ele não lida com essa racionalidade, com essa objetividade de que nós saímos de um dia, entramos no outro, entramos no outro. O inconsciente não lida, o inconsciente ele lida com um aspecto simbólico, com um aspecto imaginário do fenômeno. E qual é o aspecto simbólico, o aspecto imaginário do fenômeno? É o aspecto do recomeço. Então, essa mensagem de recomeço, nessa época do ano, da transição de um ano para o outro, ela é muito arquetípica. E ela fica muito forte. Então, ela traz realmente sensações de esperança, de motivação. Então é uma hora legal, não é? A gente faz aí, a maioria das pessoas dá uma paradinha no final do ano. É muito legal nesse momento em que o nosso inconsciente ele está vibrando nessa sensação de recomeço, nessa sensação de um novo período de vida. É muito legal a gente realmente fazer projetos. O que eu quero para 2022? O que eu gostaria de melhorar em 2022? O que eu gostaria de deixar de fazer em 2022 que não é saudável, não é bom para mim? O que eu gostaria de começar a fazer? Que mudanças eu gostaria de realizar? É bacana isso. E é muito bacana que a gente faça isso de uma maneira muito razoável, muito honesta com a gente mesmo. Não adianta você fazer um projeto, e aliás, isso é uma coisa muito típica de qualquer tipo de planejamento, e eu que trabalhei muito tempo com planejamento escolar, é uma coisa muito típica. O planejamento ele tem que ser viável. Não adianta você imaginar, em 2022 eu vou ganhar R$ 1 milhão se você ganhar salário mínimo.
não adianta você ficar pensando numa coisa dessa, porque você vai se frustrar. Então é importante que um planejamento, que ele seja viável. Tudo bem, você pode até botar algumas metazinhas um pouco mais ousadas, não é? Mas você bota umas metazinhas um pouco mais ousadas, mas metas que sejam alcançáveis. A Leonor está falando aqui, né? Era às 20 horas, começou antes. Não, Leonor, começou 21 horas mesmo. Já são 21h05, tá bom? Então é bacana que a gente estabeleça metas que sejam possíveis, né? Ouse um pouquinho, e que a gente também tenha flexibilidade nesse planejamento, mas que a gente possa olhar para frente e diga assim, eu quero chegar lá. Eu já estou com umas ideias na cabeça, já vim com mais ideias. Hoje até comecei a executar e foi bacana. Tive a oportunidade de começar, uma coisa rápida, mas você sente que existe um movimento, você sente que existe uma coisa nova. Isso muda suas energias, faz você entrar numa dimensão nova de realização, numa vibração de esperança mesmo, de tempos melhores, de novas coisas, de coisas que você gostaria de fazer. Então vale a pena realmente, ainda que aquilo que eu falei do ponto de vista da racionalidade, da objetividade, a gente sabe que a gente foi dormir numa noite, acordou numa outra noite, num outro dia, como a gente faz todos os dias, mas existe aí uma questão arquetípica forte. E é bacana a gente valorizar isso, porque o inconsciente faz essas leituras. Tá bom? Então não desperdice esses momentos. Vamos pensar, medite, fale com você mesmo, converse com você mesmo, escute as suas intuições, escute os seus oráculos. Se você joga cartas, escute as suas cartas. Se você gosta de astrologia, veja seu mapa astrológico para 2022. Vamos falar um pouquinho hoje, vamos usar um pouco a astrologia aqui bastante como uma referência. Já vou entrar nisso aí agora, né? Mas assim, escute suas intuições, escute os seus oráculos, converse com Deus, medite e estabeleça planos para a sua vida. Planos que sejam viáveis e que possam te fazer você mais feliz, e deixe eles fluírem, né? E vamos para ação. Vamos para ação, sabendo que você vai ter que continuar a fazer suas tarefas, sabendo que você vai continuar tendo seus compromissos, suas contas a pagar, com certeza. As rotinas vão continuar as mesmas, mas você pode acrescentar ali um aditivozinho, né, de motivação, um aditivozinho de novidade, um aditivo de expectativa, de uma coisa nova que vai surgir. Isso vai adoçando a vida, né? Vai fazendo com que ela se torne mais prazerosa, mais estimulante. Tá bom? Então vamos aproveitar esse momento, não vamos desperdiçar, não vamos ser incrédulos em relação à força dessa potencialidade da transição de um ano para o outro, porque ela existe. E o ano de 2022, né, a gente está vendo aí, pelas previsões que estão sendo feitas, vai ser um ano bem desafiador, tá? A gente tem que ser sincero aí, vai ser um ano bem desafiador, né? Quando a gente fala de 2022, assim, do ponto de vista astrológico, a gente sabe que o ano astrológico, o ciclo astrológico começa em março, com 21 de março, se eu não me engano, né? Com a entrada do signo de Áries. Mas se a gente vai, assim, quando a gente faz o mapa de revolução solar, que é o mapa da previsão para um ano inteiro, a gente estabelece ali uma determinada data, e aí a gente vai hoje pensar muito em termos do ano de 2022. Não o ciclo astrológico de a partir de março, mas o ano mesmo de 2022, que começa em janeiro e vai até 31 de dezembro. Então vamos lá. É claro que eu não vou aqui fazer previsões astrológicas, não é a minha intenção, né? Astrólogos aí bastante experientes fizeram isso, né? Eu peguei até algumas colocações aqui de alguns deles, assim, mais para a gente usar como referência. Fiz um mapa também de 2022, está aqui do meu lado, para a gente ver a posição aqui de 2 planetas, 3 planetas que a gente pode ver, que são bastante importantes, né? Porque o que acontece? Dentro de um mapa astrológico, existem planetas que andam muito rápido ao longo do mapa. Planetas mais perto, Marte, né? A própria Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, andam muito rápido.
Então, eles não marcam tantas influências porque eles passam rápido. A nível pessoal, sim, eles fazem uma influência grande, mas a nível de coletivo não fazem tanto. Mas existem planetas que são mais lentos, então eles ficam muito tempo num determinado signo, marcando uma influência muito grande. E o que acontece? Eu estou vendo aqui o mapa de 2022. Existem dois planetas que são muito importantes em qualquer perspectiva. Não vou fazer aqui previsões específicas, não sou visionário, não vou dizer quem vai ser o presidente eleito, não é isso que eu vou fazer. Mas eu vou tentar, aliás, até porque a minha linha não é essa, né? Essa minha percepção de uma psicanálise transpessoal diz muito respeito a como que eu vou reagir, como que eu vou me comportar, quais vão ser os meus desafios para que eu possa crescer. Então a gente vai muito seguir nessa linha. O que acontece? Saturno, que é um planeta muito importante dentro da astrologia, porque o Saturno ele é o pai, aquele pai que impõe uma lei, é o pai que corrige, é o pai que modifica o que está errado, que aponta o que está errado, é o pai que elimina o que está errado para que o novo se reconstrua. Saturno ele é considerado um ceifador. E muitas pessoas veem Saturno um signo ruim, perigoso, mas não é. Depois eu vou falar para vocês por que não é. Tá? Saturno, vejam bem, Saturno ele saiu de Capricórnio nos últimos 3 anos. O que Saturno, 2 anos e meio, né? O que Saturno fez em Capricórnio nos últimos 2 anos e meio? Ele colocou em xeque todas as formas de liderança, porque a imagem do pai é a imagem da liderança. Qualquer tipo de liderança, inclusive as lideranças políticas. Então Saturno ele passou durante 2 anos e meio no signo de Capricórnio. Ele colocou em xeque as lideranças políticas. Não é à toa que teve Lava Jato, independente da Lava Jato ser legítimo ou não quero nem entrar nesse mérito, mas houve questionamentos de todos os tipos. Nós nunca duvidamos tanto dos nossos políticos como nesse momento da nossa história. Nós nunca duvidamos tanto, com certeza, de todos eles. Isso foi Saturno passando em Capricórnio. Né? Ele fez com que houvesse uma grande, revolução na nossa forma de olhar para as lideranças, para as figuras que lideram, né? Que é a figura aí representativa do pai, aquele que comanda, aquele que estabelece a lei, aquele que estabelece a ordem. Então Saturno ele fez uma grande revolução nessa percepção. Agora Saturno sai de Capricórnio, ele está entrando em Aquário. Então Aquário é o quê? É a sociedade. O que o Saturno fez com as lideranças políticas, ele vai fazer com a sociedade agora, com os valores sociais, com os padrões sociais. Isso tudo vai ser muito questionado, gente. Nós estamos passando por uma grande transição planetária. Não há dúvida disso. Não há dúvida. Eu vou até fazer aqui um parêntesezinho, vou voltar já para a minha parte astrológica. Eu vou fazer aqui, nesse livrinho aqui, bem antigo, A Gênese, tá? Esse livrinho, A Gênese, do Allan Kardec. E eu não estou aqui para falar necessariamente de espiritismo, mas o Allan Kardec foi um visionário e ele trouxe a imagem, ele trouxe a percepção de muitos espíritos, falando justamente sobre essa transição planetária. E nesse livro em especial, ele fala dessa transição planetária. E olha aqui, olha só, tirei 2 trechinhos para ler para vocês aqui, olha. Isso foi escrito mais ou menos em 1864, por aí. Ele vai dizer aqui: os cataclismas gerais foram consequências do estado da Terra ainda em formação. Isso falando das revoluções geológicas. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam. São as entranhas da humanidade. Quer dizer, em 1864, ele já percebia que as entranhas da humanidade estavam em processo de agitação. Imagine se ele estivesse hoje aqui, né? E aí, mais na frente, ele vai dizer aqui: a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força.
Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Então, quer dizer, essa agitação toda social só vai parar quando surgir uma nova estabilidade em outras bases que não são essas que a gente está acostumado até hoje. Quem observar, então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Vejam que Nostradamus previu essa transição planetária, Kardec previu essa transição planetária, Jesus previu essa transição planetária, profetas do Antigo Testamento previram essa transição planetária, outros visionários aí da história da humanidade previram. Eu sempre digo, né, onde tem fumaça, tem que ter fogo, gente, não tem jeito. Então, tanta gente vendo alguma coisa, não é possível que isso fosse fantasia. E os fatos estão aí. Então, esse momento que a gente está vivendo da transição, ele provavelmente vai chegar a um clímax nos próximos 2 anos e meio. Porque é justamente a fase que depois que Saturno ele agitou a nossa percepção das nossas lideranças, da ordem geral da sociedade, né? Das leis. Ele fez com que a gente olhasse para isso de uma outra forma, não mais tão crente, ainda que hajam pessoas ingênuas, né? Que ainda endeusam lideranças políticas. A gente sabe que, na verdade, qualquer um deles são seres humanos passíveis de erro. Mas Saturno agora ele sai de Capricórnio e ele entra em Aquário. Então isso vai provocar uma grande agitação social. Os nossos valores, os nossos costumes não vão mais ser os mesmos. Isso e essa já é uma mudança que vem acontecendo há muito tempo. Essa é uma mudança que vem acontecendo, a gente pode dizer, lá desde do movimento hippie, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, todo aquele movimento, ele já vem provocando um questionamento de valores, essa hipocrisia social de uma maneira muito intensa. Mas, provavelmente, nós estamos chegando num clímax desse questionamento dos padrões, dos hábitos sociais. E, paralelamente a Saturno entrando em Aquário, a gente tem Júpiter, que Júpiter é a expansão, Júpiter é a sabedoria, Júpiter é o aprofundamento, Júpiter é a motivação pela busca do conhecimento. Júpiter está entrando em Peixes, que é o signo mais espiritualizado do zodíaco. Então existe uma grande tendência de que essa revolução social, essa combinação de Saturno em Aquário, em Júpiter, em Peixes, que ela provoque um grande olhar nosso para as questões da espiritualidade. Que a gente questione muito essa nossa materialidade, esse nosso consumismo exagerado, esse capitalismo desenfreado, essa ganância, essa cobiça por acumular riquezas materiais. Isso muito provavelmente vai ser tudo muito questionado em nome de uma perspectiva de espiritualidade. Agora, existe um perigo. Qual é o perigo? É que Júpiter, às vezes fanatiza. Então, pessoas dadas ao fanatismo religioso podem piorar nesse ano de 2022. Inclusive, Júpiter, ele vai ter alguns momentos que ele vai ser retrógrado. O que significa isso? Em alguns momentos ele vai sair de Peixes, ele vai em Áries e vai voltar. Áries é um signo muito belicoso, Áries é o signo da guerra, é regido por Marte, é o signo da guerra. Então, apesar da gente provavelmente estar passando por uma rejeição a esses padrões tradicionais da nossa sociedade, esses padrões capitalistas, a gente está passando por isso, estar com um olhar mais voltado para a espiritualidade, ainda vamos encontrar resquícios de pessoas conservadoras que vão ter olhares fanáticos e muitas vezes belicosos, agressivos ao longo desse ano. Isso é muito comum. E, inclusive, o próprio Kardec, nesse livro que eu li para vocês, ele em algum momento ele vai dizer
que essas revoluções sociais não se dariam sem luta, porque as forças conservadoras, as forças retrógradas, elas iriam se agitar tentando manter um status, né? Tentando conservar um predomínio que elas tiveram ao longo dessas últimas décadas. Mas, ao que tudo indica, isso vai ser passageiro, porque a força do destino, a força de Saturno, fazendo essa grande revolução nas nossas perspectivas sociais, essa força vai ser meio que inexorável, ela vai ser meio que... não vai ter como parar isso vai se impor a todos nós. Então a gente está passando por um ano de 2022 que vai ser um ano de grandes transformações, tanto a nível do coletivo quanto a nível individual, até porque o que acontece a nível coletivo é resultado do que vai estar acontecendo a nível individual. Então eu sugiro muito a todos vocês que pensem nisso que eu estou dizendo. E aí vem a questão do Saturno que eu falei, né? Porque tem gente que diz que Saturno é o ceifador, que Saturno é um signo ruim, que traz destruição, que traz sofrimento, que traz tristeza, até traz mesmo. Mas quando que Saturno traz tristeza, traz sofrimento, traz dor? Quando você resiste à força transformadora dele. Essa é a grande questão, gente. Pensem bastante no que eu estou dizendo. Saturno, ele é o pai. Ele é o pai. É a força patriarcal que veio para ensinar, que veio para apontar o erro e ensinar o que é melhor. Se você aprende com Saturno e você se transforma para melhor, Saturno é seu aliado, ele te ajuda. Mas se você resiste a Saturno, se você tenta se manter na sua situação, apesar dessa força transformadora que Saturno te impõe, aí sim, ele vai trazer dor e sofrimento. É como o pai que quando é ouvido, ele se rejubila com o seu filho, com os seus filhos, pelo progresso que eles fazem. É tudo o que ele quer. Mas quando o filho se torna rebelde, ele muitas vezes age com força, com agressividade, com autoridade, para fazer valer aí o seu poder de educar, o seu poder de transformar. Então vai ser um ano em que cada um de nós vai ter que perceber as mudanças que precisa fazer na sua própria vida. E quando eu digo mudanças, não são apenas as pequenas mudanças do cotidiano, também elas, tá? Mas mudanças grandes em termos de perspectiva de vida, em termos de pensamento, em termos de posicionamento diante da vida. Cada um de nós vai ter que observar muito isso, para que a gente possa realmente fluir nesse aprendizado com Saturno e aí mergulhe nessa espiritualidade que Júpiter vai nos propor. Não na espiritualidade fanática, porque ela pode acontecer para algumas pessoas, mas numa espiritualidade verdadeira, numa espiritualidade de transcendência, de percepção de que a vida não é só isso, de percepção de que nós somos muito mais do que um corpo encarnado nessa Terra, né? Nós somos viajores do universo. Eu sempre gosto de dizer que nós somos cidadãos do universo. Então que a gente consiga se perceber nisso. Se a gente se permitir viver esse fluxo, as coisas vão ser mais suaves e mais leves. Aliás, a própria pandemia... Quer falar alguma coisa, Ana? A própria pandemia já sinalizou isso. Tá? Esses 2 anos de pandemia já ficaram bem claros e eu falei isso muitas vezes em textos, em palestras e aqui nas nossas lives. Aqueles que aceitaram o convite de transformação que a pandemia trouxe e fluíram nessa transformação, estão chegando bem agora. Aqueles que ficaram parados, rejeitando a transformação, aqueles que ficaram acomodados, esperando que passassem sem fazer nada em favor deles mesmos, esses muito provavelmente estão colhendo aí frutos amargos, né? Perdas, sofrimentos, desajustes emocionais. Então isso de alguma forma já vinha acontecendo, mas me parece que nesse ano de 2022 vai ser muito mais intenso. Então vamos lá,
Deixa eu falar mais algumas coisas aqui que eu peguei. Bom, falei de Júpiter entrando em peixes, né? Júpiter vai ter esse lado retrógrado. Veja bem, esse lado retrógrado de Júpiter, passando em Áries, vai se dar muito lá por volta de setembro, outubro. Vai ser um problema. Podem ter certeza de uma coisa, essa nossa eleição esse ano aqui no Brasil vai ser confusa, né? A gente sabe o viés religioso, né, que a atual política tomou, então a gente vai ter muito fanatismo. Além disso, olha só o que acontece, né? Júpiter ele vai ter uma conjunção com Netuno em março. Então isso vai aumentar a questão da espiritualidade. Essa força de espiritualidade vai vir com um impulsionamento muito grande para que a gente possa fluir, tá? Mas aí o que acontece? Saturno, que é o planeta ceifador, Saturno ele vai estar fazendo uma quadratura. A quadratura é um aspecto ruim, negativo do mapa, né? É um aspecto, vamos dizer, ruim não. Não é a palavra adequada, acho que para usar no mapa. Saturno, a quadratura é um aspecto desafiador. Então Saturno, que é o tal do ceifador, ele vai fazer uma quadratura com Urano. Urano é o planeta da transformação. Urano é o planeta da inovação, das ideias novas, do revolucionário, daquilo que foge do comum. O Urano é o planeta do excêntrico, da novidade, da rebeldia. Então, essa quadratura ela vai acontecer em setembro, gente. Além disso, olhem só, a gente vai ter Mercúrio retrógrado em vários momentos do ano. Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, Mercúrio retrógrado é um aspecto negativo de Mercúrio. A gente vai ter muita comunicação truncada, vai ter muita fake news, vai ter muita mentira, vai ser um ano desafiador. Vai ter Marte retrógrado. Marte é o planeta da guerra, né? Então, quando o planeta ele entra numa fase retrógrada, ele traz aspectos desafiadores. Então, nós vamos ter assim um ano muito desafiador. Podem ter certeza. Cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês passam adiante. Lembrem sempre da peneira de Sócrates. Já falei aqui da peneira de Sócrates, né? Vamos ver se eu vou me lembrar aqui. É bom, é útil e é verdadeiro. Quando ouvirem alguma coisa, antes de passarem à frente, perguntem: o que eu ouvi é verdadeiro? O que eu ouvi vai ser útil para alguma coisa? O que eu ouvi é bom para alguma coisa? Porque se não corresponder a essas três peneiras, não passe à frente. Prestem muita atenção com a sua responsabilidade ao falar. O ato de falar é um ato de muita responsabilidade. Nós vamos ter Mercúrio retrógrado. Mercúrio é o planeta da comunicação. Nós vamos ter Mercúrio retrógrado 1, 2, 3, 4 vezes ao longo do ano. Cada uma dessas vezes ele vai ficar aí pelo menos um mês retrógrado. Então nós vamos ter fases muito desafiadoras no que toca à comunicação, à troca de ideias. Então assuma a sua responsabilidade por ser útil. Assuma a sua responsabilidade por só passar à frente aquilo que é bom, aquilo que vai ser útil. Assuma a sua responsabilidade por falar também. Estava até dizendo agora para uma pessoa que mandou uma mensagem aqui no Facebook, estava dizendo isso, né? Tolerância sim, mas comprometimento com a verdade. Então, não silencie diante do erro, não silencie diante da mentira. Cada um de nós é um agente de transformação na vida. Se você silencia, você conspira a favor do erro. Se você silencia diante de uma mentira, se você silencia diante de um erro, você se torna cúmplice dessa mentira e desse erro. Então seja você também, não um fanático revolucionário, mas alguém que se posiciona em favor de uma verdade, ocupe o seu papel. Nós vamos estar sendo convocados, Saturno vai estar convocando cada um de nós, nessa sua força, né, patriarcal, a ocupar o seu papel nesse momento de transformação do planeta. E a gente vai ter aí, em especial no Brasil, né, os astrólogos que estudaram aí o mapa do Brasil falam sobre isso, tá? Inclusive, olha só,
Saturno ele vai estar na casa 1 do Brasil ao longo de 2022 e vai ficar até 2024. A casa 1 é a casa da própria aparência, de como que você se mostra, né? De como que você... Não é como que você é na sua essência, mas como que você vai se apresentar. Então Saturno ele vai estar na casa 1 do Brasil desde de 2022 até 2024. Então nós vamos ter assim um período confuso no Brasil, tá? Nós vamos ter um período confuso, é bem provável isso. É bem provável que a gente tenha aí algumas dificuldades. Por isso eu sugiro a vocês, cuidado, planejem suas finanças, sejam cuidadosos, não façam loucuras, né? Sejam cautelosos, cuidado com as suas emoções, né? A gente vai estar sendo impulsionado, atingido, influenciado por muitas forças transformadoras. Essas forças transformadoras elas vão agir no coletivo, mas elas vão agir dentro de nós, nos nossos padrões de comportamento. Então, aqueles que estão mais abertos à transformação, esses vão fluir com facilidade. Esses vão despertar para uma vida nova, uma vida muito mais feliz. Lembra que eu li ali de Kardec? Que essa transformação só vai parar quando as novas bases se estabelecerem no planeta? Então, essas novas bases vão ser bases para uma vida muito melhor, para uma vida muito mais justa, muito mais equânime, de muito mais justiça social, vai ser melhor. Mas cada um vai ter o seu papel a cumprir, cada um vai viver essas transformações dentro de si mesmo. Então cuidado com as suas emoções, cuidado com o que você fala, cuidado com a maneira como você se expressa. A chance de haver maus entendidos vai ser muito grande por causa desse Mercúrio retrógrado aí, né? 4 vezes Mercúrio vai estar retrógrado ao longo desse ano. Então a chance de desentendimentos, conflitos verbais, troca de agressões verbais vai ser muito favorável disso acontecer. Então cuidado. Isso não quer dizer, volto a insistir, que você se silencie, que você seja omisso, nada disso. É muito importante que nesses momentos cada um de nós ocupe o seu papel, mas tome cuidado, porque suas emoções vão estar mais intensas, Marte vai estar retrógrado, Saturno vai estar, Júpiter vai estar passando em Áries, que é o signo que é regido por Marte. Então a gente vai ter uma energia um pouco violenta aí pairando sobre as nossas cabeças ao longo de 2022. Né? Agora, essa energia, eu sempre digo, né? O Freud ele dizia, né, na sua concepção da constituição do psiquismo, ele dizia que nós temos um instinto que é um instinto de agressividade. Agora, esse instinto de agressividade, ele não se manifesta somente na agressão que você possa realizar sobre o outro. O instinto de agressividade pode levar você a dar um soco, a dar uma martelada no outro, pode. Mas o instinto de agressividade é que faz com que você acorde de manhã para ir trabalhar, para enfrentar as dificuldades da vida. Então, o instinto de agressividade não é ruim. Quando o instinto de agressividade te leva você a agredir o outro, ele é ruim. Mas quando o instinto de agressividade ele se expressa em você como uma força de ação, aí ele é bom. E Marte, né, que é o planeta da guerra, ele traz essa força. É muito interessante, né? Porque Marte, ele tanto rege a guerra, a luta, quanto ele rege também a sexualidade. Plutão também rege muito a sexualidade. Mas Marte também rege. Olha só que interessante, né? Marte tanto rege a guerra, quanto rege a capacidade de procriação, né? Que é a força sexual da alma. Veja por quê? Porque é uma energia que tira você do seu lugar e faz com que você se movimente. Então você pode se movimentar para destruir o outro,
esbofeteando, socando, lutando com o outro, ou você pode se movimentar com essa agressividade toda para construir algo novo. Aliás, o signo que mais constrói, não vou dizer, mas o que mais toma iniciativa no zodíaco é Áries. Áries e Sagitário, né? Mas Áries, com certeza, Áries e Sagitário são os que mais tomam iniciativas dentro do zodíaco. E é justamente regido, Áries é justamente regido por Marte, que é essa agressividade. Então a gente vai estar sentindo essa energia, essa agressividade em nós ao longo de 2022. Mas você pode usar isso para destruir o seu semelhante, ou você pode usar isso para movimentar o seu semelhante e aqueles que queiram te ouvir, te seguir, enfim, te observar, movimentar isso para o crescimento pessoal deles, para a transformação deles. Depende de como você vai usar essa sua energia. Então, vai ser um desafiador. Eu ouvi um visionário, ele é astrólogo, médium, espiritualista. Ele fez algumas previsões baseado muito nessas questões planetárias, né? E de alguns orixás também. E ele fala do perigo das águas em 2022, tá? A gente já está vendo aí na Bahia, a gente já está vendo em Minas Gerais a tragédia que está lá, estava vendo agora antes da live como que está séria lá a situação em Minas Gerais, né? Então as águas estão vindo com muita força, né? A gente viu essa morte lá em Capitólio, foi dentro da água, aquela pedra que caiu, né? Foi dentro da água. Então parece que a gente vai ter muita força de água em 2022. Inclusive esse visionário até alerta para o perigo de enchentes nos litorais do Brasil, enfim. É possível que o mar avance um pouco. Aqui em Saquarema aconteceu isso aí uns 30 anos atrás. O mar chegou, eu moro a, sei lá, 300 metros da praia, o mar chegou na porta da minha casa, né? Mas depois nunca mais. Então isso pode voltar a acontecer agora nesse ano, pode voltar. Mas eu sempre tenho em mente o seguinte, tá? Vejam bem, prestem bem atenção. Uma determinada força que cria uma tendência, essa força ela pode se apresentar fisicamente, provocando doença, provocando revoluções geológicas, provocando transformações climáticas, ou ela pode se manifestar provocando transformações emocionais, transformações comportamentais, transformações de padrão de pensamento. Tá? Então eu sempre acredito que quando você deixa o fluxo da força transformar o que precisa ser transformado, ela vai agir menos no material. Tá? Ela vai provocar menos doença, ela vai provocar menos tragédia, ela vai provocar menos catástrofes. Então vai depender muito da gente. Se a gente aceitar as transformações que precisam ser feitas na nossa sociedade, nos nossos padrões de vida, para que a gente possa salvar, inclusive, a nossa humanidade e o nosso planeta Terra. Se a gente souber e aceitar essas transformações na nossa própria vida, talvez nós não precisemos de grandes incidentes físicos, né? De grandes catástrofes, de grandes tragédias. Talvez não precisemos. Mas se nós resistirmos, se nós ficarmos prisioneiros das posturas conservadoras, se nós não aceitarmos as transformações que precisam ser feitas nos nossos padrões, existe uma chance muito mais razoável de que essas tragédias venham nos trazer sofrimento, dor, porque é aquela história, né? Quem não aprende pelo amor vai precisar aprender pela dor. Se a gente não aceita o convite amoroso da vida, que a vida está nos fazendo, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque tá aí, a vida está dizendo o tempo todo para a gente, nos últimos tempos, que não temos mais como continuar vivendo assim. Não temos mais como continuar vivendo com milhares de pessoas morando nas ruas. Não temos mais como continuar vivendo com metade da população planetária passando fome. Não temos mais. Não temos mais como continuar vivendo com países sendo vacinados e outros
a míngua das vacinas. Não temos mais, não tem condição da gente viver nessa casa comum que é o planeta Terra com tanta desigualdade. Então, se nós aceitarmos o convite que está aí diante dos nossos olhos para reverter esse quadro, nós provavelmente nós temos muita chance de nos esquivarmos um pouco, acho que totalmente não, porque já existe aí um efeito potencial para que essas coisas aconteçam, né? Porque a gente está demorando muito a mudar, mas talvez nós possamos nos esquivar um pouco dessas grandes tragédias que estão previstas. Mas, se não fizermos, talvez elas se tornem inevitáveis. Então, cada um vai responder por si mesmo. Se cada um de nós fizer a sua parte, existe uma chance muito maior de nós conseguirmos uma transformação realmente coletiva. Existe, tá? Então pensem nisso que eu estou dizendo, tá bom? Essas questões hoje aí não são previsões que eu estou fazendo, mas assim, uma avaliação das previsões que foram feitas. Nós vamos ter alguns eclipses esse ano, e os eclipses vão estar muito fortes no eixo astrológico Touro-Escorpião. Escorpião é destruição para reconstrução, né? Escorpião é a própria fênix. Vai no fundo das cinzas para depois renascer dali, tá? Então nós vamos ter algumas forças de eclipse nesse eixo Touro-Escorpião. O Touro é muito matéria, tá bom? É muito conservadorismo, é muito acomodação, é muito matéria mesmo, muita sensualidade. Não é sexualidade, não, é sensualidade na questão dos prazeres que a matéria proporciona. E Escorpião não, Escorpião é o oposto. Escorpião é destruição para transformação. Nós vamos ter alguns eclipses hoje, esse ano, no eixo Touro-Escorpião. Então, é um ano desafiador. Lembrem-se que eu falei para vocês que a gente vai ter Júpiter, né, transitando em peixes, aumentando a nossa espiritualidade. Nós vamos ter uma situação aqui interessante também, de Vênus. Eu já nem me lembro mais, eu vi aqui. Nós vamos ter Júpiter com Netuno, que aumenta a espiritualidade. E nós vamos ter Vênus fazendo também Vênus, ele vai estar fazendo uma conjunção com o Sol aí em algum momento, que agora eu não estou vendo aqui, mas ele vai estar fazendo. Isso são aspectos promissores. Então a gente não está só perdido, né? A gente não está só diante da dificuldade, do desafio. A gente tem possibilidades bacanas, mas vai depender muito das escolhas que nós fizermos, tá bom? Nós estamos sendo questionados, desafiados nesses próximos tempos recentes, e esse ano de 2022 vai ser muito marcante, a decidirmos o que queremos para o nosso planeta Terra. E aí vai caber a cada um de nós responder o que vamos fazer. Eu vou continuar aqui toda segunda-feira puxando a orelha de vocês e a minha também, tá bom? Para tentar ajudar a gente aí a pensar o melhor possível sobre isso. Mas tô vendo que todo mundo ficou muito quietinho hoje, ninguém se comunicou, né? O pessoal tá preocupado, deixei vocês preocupados. Que bom, porque é para ficar preocupado mesmo, tá bom? A intenção é essa, gente. É deixar vocês preocupados mesmo, tá? Porque a gente realmente precisa ficar preocupado para esse ano de 2022. Raquel tá rindo, né? É para ficar preocupada mesmo, Raquel. Mas uma preocupação que seja saudável, uma preocupação que seja motivadora, entendeu? Porque o desafio está aí. E a possibilidade de sucesso também está. Mas depende das escolhas que a gente faça. Então é importante a gente pontuar, apontar os perigos para que a gente não caia neles. E se cair, não é porque não foi avisado. Tá bem? A gente trava na preocupação? Não trava não. Vamos usar a preocupação para se movimentar. Se você está preocupado com um cachorro brabo que está correndo na tua direção, tu vai ficar travada? Tu vai sair correndo, Raquel. Então vamos sair correndo no rumo do futuro que está nos aguardando. Está logo ali, Raquel. Vamos sair correndo. Vamos deixar que esse cachorro doido que vem aí, que esse Saturno doido que vem aí mordendo nosso calcanhar, que ele nos leva lá para esse futuro melhor. Vamos embora. Vamos para frente. Tá bom? Povo silencia, mas vamos que vamos. Vamos embora. Vamos lá. Isso aí. Obrigado aí, né? Vamos acreditar, vamos para frente. Obrigado, César está aí também. Esse será um ano melhor. Isso aí. Vai ser um ano desafiador, né?
Que nós sejamos melhores, com certeza. Aí o pessoal ficou animado, né? Deise está perguntando como faz para fazer. Me chama depois, Deise. Me conversa comigo depois que eu falo com você sobre isso, tá bom? Me fala depois no privado ali, no direct, ou me manda uma mensagem no WhatsApp e a gente conversa, tá? Minha gratidão a todos aí. Muito feliz de estar retomando aí esse ano desafiador. Vamos trabalhar, cada um fazendo a sua parte, eu fazendo a minha, vocês fazendo a de vocês. E vamos logo. Eu já falei isso aqui, né? Eu me sinto às vezes como numa trincheira, no meio de uma guerra, tentando defender uma situação ali, para enquanto o exército está chegando para avançar. Então vamos lá, vamos ficar aqui na nossa trincheira, fazendo a nossa parte, e cada um aí nas suas lutas, avançar para um mundo melhor, tá bom? Meu abraço aí no coração de todos vocês, bom estar aqui com vocês. E a gente vai ficar, quem gostou, compartilha, vai ficar gravado no IGTV, tá bom? E depois eu vou lançar também ao longo da semana eu boto lá no YouTube também. Depois vocês deem uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, eu fiz um videozinho, vídeo pequeno, 8 minutos, falando sobre essa tragédia que aconteceu lá em Capitólio, eu falando sobre a questão do determinismo da morte. Quem quiser dar uma olhadinha também lá, João Carvalho Neto, é um vídeo, tá lá o nome, a tragédia de Capitólio, o determinismo da morte, acho que é isso mais ou menos. Tá bom? Bom 2022 para todos nós, muita luta e muito sucesso. Abraço para vocês aí, até segunda-feira que vem. Tchau!